Irmãos, feliz sábado. Feliz sábado. Bom dia. Estou vendo aqui alguns rostinhos conhecidos, de longos anos. Quando me fizeram um convite há pouco mais de um mês atrás para poder estar aqui nesse final de semana, eu dei uma olhada lá na minha agenda, falei, bom, eu vou ter que ir para a Bahia no dia, deixa eu ver a data aqui, no dia 15, e aí lá onde nós temos um projeto, é perto de Vitória da Conquista, aí tem um aeroporto, aí vai ser fácil, porque é pertinho, porque hoje, quando eu vou viajar, eu tenho que me deslocar uma distância um pouco longa, de Capitólio até São Paulo, 500 quilômetros. E lá é 40 minutos. Falei, vai ser uma bênção, porque eu vou estar indo tranquilamente, na Bahia. Na quinta-feira à tarde ou sexta de manhã eu vou até o aeroporto, embarco, vou para Florianópolis. No domingo regresso para casa. E aí vai ser uma viagem bem tranquila, sem eu ter que fazer grandes movimentações, por causa de todo o meu aperto de trabalho, né? Então eu planejei toda essa estrutura, organizei, comprei a passagem saindo de Vitória da Conquista para cá, tudo direitinho. E aí o planejamento estava assim perfeito, né? Mas às vezes existem outros caminhos, né, na nossa jornada. E aí, faltando 2 semanas para chegar essa viagem aqui, teve um problema que não deu para eu ir lá para a Bahia. E aí o meu planejamento começou a desmoronar. E aí eu pensei, bom, agora o que eu faço? Não tem como eu ir para a Bahia só para poder embarcar de lá. O meu carro tinha dado um problema e eu ia ter que fazer uma troca desse carro ali em São Paulo, justamente segunda-feira agora, que vem. E aí todo o meu planejamento, todo o meu plano A começou a desmoronar. E é muito ruim, né, quando você tem um planejamento e esse planejamento se desestrutura e você precisa pensar em outras alternativas para poder alcançar o mesmo objetivo. Então eu troquei a minha passagem, paguei uma multa, coloquei a passagem para sair direto de São Paulo, vim até São Paulo na quinta-feira, deixei o meu carro onde tinha de deixar, embarquei na sexta de manhã, na quarta tarde, nas quinta de manhã embarquei para cá, e aqui eu estou. Eu não cheguei aqui no plano A, eu cheguei aqui no plano B. Porque às vezes nos acostumamos muito com o plano A, que é o plano ideal, é aquele plano confortável, onde a gente consegue fazer tudo acontecer dentro assim de uma estrutura perfeita, né? Mas nem sempre sai como a gente planeja. Mas o importante é trabalhar para que o resultado final seja o mesmo. Nós vamos estar falando nesses dias, irmãos, sobre obra de sustento próprio, ministérios de apoio. E, na verdade, a necessidade de ministério de apoio não é o plano A, mas é o plano B. Não é o ideal, mas é, muitas vezes, o real. O plano de Deus nunca foi que tivesse a necessidade de existirem ministérios, escolas de profetas, ou qualquer tipo de ministério de apoio. Esse nunca foi o plano A de Deus. Assim como não foi para mim também o melhor o plano B, de ter que ter todo esse transtorno para poder fazer essa viagem. Se tivesse saído segundo o plano A, teria sido muito mais econômico, teria sido muito menos desgastante, eu poderia ter descansado mais, as coisas poderiam ter fluído com mais naturalidade, mas eu tive que avançar para o plano B. Não é diferente na obra de sustento próprio ou nos ministérios de apoio. Eles surgiram por uma necessidade e não porque eles seriam o plano ideal. Na verdade, a estrutura de plano A e plano B, ela é muito presente na nossa vida. E eu acredito que a maioria aqui não aprecia muito quando tem que enfrentar o plano B.
Outro dia estava caindo uma chuva lá em Capitólio, aquela lama na estrada, e aí peguei o carro para ir para a cidade. Descendo um morro grande que tem, eu ouço um barulho diferente, e aí saio lá fora para ver o pneu furado. No meio da lama, no meio do barro. E aí eu pensei, meu pai, o meu carro é uma Duster, que o pneu fica lá de baixo, dá um trabalho para tirar aquele pneu. E eu pensei, nossa, agora eu vou me lamear até os cabelos aqui, porque eu teria que deitar debaixo do carro, não tinha um pedaço assim de papelão. Aí eu tive que tirar a camisa, colocar no chão, deitar em cima da camisa para tirar a trava. Me lameei todo, até o cabelo, mexendo lá de baixo, barro, que tinha muita lama caindo em cima de mim. Ali eu tive que acessar o plano B. O plano A seria o step, ficar ali sem você ter necessidade de usar. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz, porque vocês já pararam para imaginar se não tivesse aquele step? Eu ter que arrancar aquele pneu, botar ele nas costas e caminhar 5 quilômetros até o posto de gasolina, consertar o pneu, botar nas costas de novo e voltar mais 5 quilômetros, seria muito desgastante. Então, mesmo que o step, sendo um plano B e não sendo a melhor articulação para uma viagem ou para qualquer coisa assim, ele é uma bênção, porque ele nos socorre e nos livra de muito perigo. De muitos perigos. Uma vez lá em Angola, a gente estava fazendo uma viagem longa, de 600 quilômetros, não tinha gasolina, posto, não tinha nada, a não ser mato e areia. E aí os galões de gasolina em cima do carro, e o pneu furou. E que bênção foi trocar aquele step, irmãos, porque tínhamos andado uns 300, 400 quilômetros no meio de nada, do nada. Se não tivesse um step, era um lugar que você anda 200 quilômetros, não vê um carro. A gente estava atravessando entre uma aldeia e outra. E aí eu olhei para aquele step e falei, que bênção ter um step. Tiramos e colocamos e seguimos viagem. Então o plano B na nossa vida é algo muito comum, é algo presente. Talvez até muitos dos que aqui estão presentes, hoje mesmo estejam vivendo o plano B de Deus para a sua vida. Talvez no trabalho, na vocação. Talvez muitos hoje que têm um ofício, Deus queria que fosse outro trabalho. Talvez muitos que querem se envolver com o ministério estão no trabalho certo. Talvez na vida familiar, porque pode ser que existam pessoas aqui que não casou com a mulher, que seria o plano A, casou com o plano B. Talvez tem mulheres também que se casou com um homem que é o plano B, não é o plano A. E isso acontece muito na nossa vida. Talvez Deus tinha um ideal de uma esposa para determinado homem que iria potencializar os seus talentos, mas ele, por algum equívoco, acabou casando com uma pessoa que não era a pessoa preparada para ele. Quer dizer que a sua vida vai ser um inferno e infeliz? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas pode ser que ele vai ser menos produtivo. Ou uma mulher também, talvez Deus tinha um outro marido e ela casou com outra pessoa. Vai ser infeliz? Pode ser que não, pode ser que sim. Mas talvez a pessoa poderia ter uma vida mais produtiva. Talvez para alguns não ter filhos, ou ter uma pessoa teve 3, etc. Então a verdade é que o plano B na nossa vida é algo muito, muito, muito presente. Onde moramos, onde trabalhamos, com quem convivemos, o que fazemos, tudo isso pode representar um plano B na nossa vida, limitando assim, em certo ponto, a nossa produtividade. Quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos perceber que isso acontece também. Em Levítico, no livro de Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 44, verso 1, diz que a fome era gravíssima em toda a terra. E Deus usou o Egito para sustentar o mundo nos seus dias, ali nos dias de José. Deus conduziu de maneira extraordinária a vida de José até o Egito. José acabou no Egito sendo usado por Deus e salvou o mundo da fome na época. O plano A
seria Deus salvar o mundo da fome. Agora, será que seria o plano A de Deus José ir da maneira que foi para o Egito? Como escravo, sofrendo tudo que sofreu? Ou será que esta salvação aconteceu segundo o plano B? Bom, muito possivelmente foi segundo o plano B. Ou seja, por causa, muitas vezes, das nossas debilidades e pecados, Deus trabalha com o plano B. Outra pergunta que eu faço: qual era o intuito de Deus para com Babilônia nos dias de Daniel? Qual era o intuito de Deus para com Babilônia? Jeremias 51. Jeremias 51, verso 9. Qual era o intuito de Deus para com Babilônia? Deus diz: queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Qual era o objetivo de Deus para a Babilônia? Curá-la. Deus queria curar Babilônia. E Deus queria usar quem para curar Babilônia? Deus queria usar quem? Queria usar o povo dele, os judeus. E Deus tentou trabalhar com o plano A para que os judeus curassem Babilônia? Tentou ou não? O que vocês acham? Em qual momento? Em qual episódio? O rei da estátua. O rei da? A estátua da Babilônia. Não, foi antes. Foi nos dias de Ezequias. Deus trabalhou de maneira tão surpreendente que ele constrangeu uma comitiva de babilônicos, líderes, para irem até Jerusalém. E ali em Jerusalém, Ezequias deveria ter apresentado para ele as verdades do Evangelho, ter apresentado a mensagem de um Deus Salvador. E Babilônia, então, teria tido uma trajetória diferente da que teve. Mas nós sabemos que Ezequias não identificou o plano de Deus. Então Deus agora teria que trabalhar com o plano B. E qual foi o plano B de Deus para salvar Babilônia? Enviar os judeus até lá. Como missionários, com todo o reconhecimento, como escravos. Mas ao enviar agora Jerusalém para a Babilônia, Deus tinha dois propósitos. O primeiro, curar Babilônia. E o segundo, curar quem? Curar a própria nação judaica. Curar os próprios judeus. Olhem comigo aí o capítulo 1 de Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Verso 5. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não creiais quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o juízo e a sua dignidade. Então Deus iria usar a nação judaica para curar a rebeldia de Israel. Olhem aí Jeremias capítulo 29, nesta mesma tônica. Jeremias 29. Todos estão lá? Jeremias 29, verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei do seu fruto. Verso 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Mesmo estando cativo em Babilônia, sofrendo,
passando por terríveis agruras, Deus diz que a nação de Israel deveria buscar paz. Deveria buscar a paz que ali naquela cidade tinha. Interessante que eles deveriam buscar paz, e Salmo 137, 1 diz, Deus fala que eles deveriam buscar paz, mas qual era a condição do coração deles? Salmo 137, 1. Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos do Monte Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma canção de Sião. Como cantaremos, pois, canção ao Senhor em uma terra estranha? O povo estava triste, oprimido, deprimido, e Deus fala que eles deveriam buscar a paz. Irmãos, muitas vezes trabalhar no plano B de Deus, ou atuarmos no plano B de Deus, realmente tira a nossa paz. Às vezes somos negligentes com algumas questões na vida e entramos em situações complexas. Eu me lembro de um rapaz que ele falou assim, Severino, o que você acha de eu namorar com esta moça, uma moça X lá? Falei, olha, eu acho que o perfil de vocês é muito diferente. Eu imagino que se você seguir nessa direção, rápido você vai ter problemas, porque vocês são muito diferentes, e realmente eles eram muito diferentes. Não precisava grandes discernimentos para perceber que aquilo não daria certo. Ele falou, não, mas eu sinto que essa é a esposa que Deus preparou para mim, é de Deus mesmo, arrepio na coluna e tudo aquilo lá que as pessoas sentem, né? Porque quando a gente quer, na verdade, a voz de Deus se torna a nossa própria vontade. E esse rapaz se casou. Não demorou nem 2 anos, ele veio chorar, como diz o pessoal, ele veio chorar as pitangas, né? Falar, irmão, mas que difícil está sendo a minha vida. E se eu soubesse, eu não teria avançado nessa direção. Falei, olha, nem sempre o plano B é bom. Às vezes o plano B nos faz sofrer mesmo. Falei, olha lá em Israel, eles choravam, eles ficavam tristes, estavam oprimidos, e Deus falou, olha, tentem buscar a paz mesmo nessa situação difícil. Eu falei, agora é o seu momento de cativeiro babilônico. Agora você não tem para onde fugir, agora é você tentar buscar, em meio a essa situação difícil, você tentar buscar a paz. E a paz que só Jesus pode dar. Quando nós olhamos para a obra de sustento próprio, a hora que o pessoal puder colocar meu PowerPoint aí, eu agradeço. Quando nós trabalhamos na obra de sustento próprio, irmãos, que é o plano B, não é o plano A de Deus, nós também vamos ter as nossas agruras, porque o plano B, como eu disse, é o step que a gente tem que trocar muitas vezes num período chuvoso, é o casamento talvez que identificamos que não foi o passo mais acertado, é os 3 filhos que eu tive, sendo que a vontade de Deus era só 1, ou só 2, ou nenhum, quem sabe, enfim. Eu já estou nessa jornada há 15 anos, desde 2006, eu fui para o IEST na época, e desde então tenho me mantido nessa linha. E vale dizer que, para algumas pessoas, o plano A de Deus é que ele trabalhe na denominação, na linha regular, como ancião, como diácono, professor de escola sabatina, enfim, existe um campo muito abrangente dentro da igreja também para se trabalhar. Isaías 1 diz que deve sempre existir um remanescente dentro da igreja, porque se todo remanescente que está ali deixa de trabalhar pela igreja, ela se torna Babilônia, porque o que segura a identidade, sempre segurou a identidade do movimento adventista, mas antes do movimento fiel a Deus, sempre foram os remanescentes. Então, existem pessoas que vão ter o chamado para trabalhar em ministérios de sustento próprio, como o irmão Edson está começando aqui com o seu grupo, mas outros também vão sentir fortemente que o seu chamado é permanecer
dentro da instituição e trabalhando ali por ela na melhor maneira que puder. Um não anula o outro, um não é mais importante do que o outro. São duas frentes de trabalho. E essas duas frentes de trabalho são importantes e ambas precisam ser atendidas. Nós vamos estar avaliando sobre princípios da obra de sustento próprio. Na verdade, não vai ser um sermão, mas vai ser como se fosse um estudo mesmo. É um tema muito desconhecido. Muitas pessoas não fazem ideia que existe esta realidade dentro do movimento adventista. Nós temos uma escola modelo, piloto, que foi fundada nos dias da irmã White, a escola Madison. E eu acredito, irmãos, que é muito importante que saibamos definir na nossa própria trajetória onde Deus quer que atuemos. Se Deus me faz o convite para atuar na linha regular, na obra denominacional, e eu atuo na obra de sustento próprio, eu vou estar atuando fora da minha jurisdição e do meu potencial de trabalho. Mas se Deus também me chama para trabalhar pela obra de sustento próprio, e eu insisto em trabalhar dentro da denominação, de igual maneira também vai ter choque e eu não vou poder, talvez, trabalhar da maneira mais produtiva. Então não é a questão de dizer quem está certo ou quem está errado. Se uma pessoa sente que o seu chamado é para atuar na denominação, este pode ser o plano de Deus. Se uma pessoa sente que o seu chamado é para atuar na obra de sustento próprio, este também pode ser o plano de Deus para a vida daquela pessoa. Não deve existir competição, mas sim respeito. Eu quero avançar com vocês, amados, analisando esse PowerPoint aqui. Aí está uma foto de Madison, né? A escola pioneira que lançou a ideia moderna de Ministério de Sustento Próprio. Madison foi fundada por dois jovens, né? Edward Sandler e Percy McGann. Um holandês e o outro não me lembro de onde era, acho que era americano. Eles fundaram essa escola por orientação da senhora White. A única escola adventista que a senhora White fez parte da... Não pode ficar aqui, ó, que Deus e irmãos conseguem ver também o Tá. PowerPoint ali, tá bom? Tá. A única escola que a senhora White fez parte da mesa foi essa escola aqui. Ela deveria ser uma escola modelo. Por que foi fundada a escola Madison? Porque muito rápido as escolas que haviam sido fundadas começaram a se distanciar do plano ideal de Deus. Entretanto, eu quero avançar com vocês nessa manhã vendo esse conceito aqui. Nós vamos ver alguma coisa sobre Madison à tarde. Nós vamos ver esse conceito que, na verdade, o plano B, ele surge para suprir as deficiências ou fortalecer as limitações do plano A. Ok? Dentro da vida, por exemplo, conjugal, se você identifica, talvez você está aí pensando até agora, será que a minha mulher é o plano A ou o plano B? Ou talvez as mulheres estão pensando, meu pai, será que meu marido é o plano A ou o plano B? Nesse caso, gente, não tem como fazer mais nada não, tá? Nesse caso, o plano B se torna o plano A. Vocês vão ter que seguir até o final. Mas nesse caso aqui, Deus intervém com o plano B, tá? Nada de ninguém buscar plano A e não, fiquem com o seu plano B. Deus vai intervir com o plano B. Vamos avançar aqui. Eu quero avaliar com vocês a apostasia do sacerdócio araâmico. Nós vamos ver que Deus, de maneira sobrenatural, estabeleceu o sacerdócio araâmico. Arão e seus filhos, e assim sucessivamente deveriam ser os sacerdotes. Eu quero que vocês me acompanhem no seguinte raciocínio. Muitas vezes eu acredito que as minhas atitudes estão além da capacidade de mudar o plano de Deus. Mas isso não é assim. Quando a nossa iniquidade atinge o seu ápice, Deus também dá um passo atrás
naquilo que ele mesmo estabeleceu. Então eu quero que vocês reflitam comigo o seguinte: não é porque eu sou um adventista, dizimista, etc, 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 que eu estou além da possibilidade de Deus me vomitar, porque eu não estou. Deus também não se deixa escarnecer. E a história de Israel deixa isso muito claro. Vamos fazer uma oração mais para a gente começar. Bondoso Deus, querido e amado Pai que habita nos altos céus, queremos nesse momento te agradecer por seu amor e misericórdia, pedir que o Senhor esteja conosco também, nos permita pisar em terreno santo agora. Nos dê sua graça, seu amor, desperte os nossos sentidos, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Gratos te somos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal, espero que todos estejam comigo. O lucro do pecado. Ao verem os sacerdotes que o pecado era igual a dinheiro, não fizeram nenhum esforço para mudar a atitude do povo. Eles tinham parte da maioria dos sacrifícios, das ofertas queimadas, o couro e outras partes. Das ofertas pacíficas, eles também tinham uma parte. Das ofertas pelos pecados e ofensas, o couro e parte da carne. Das ofertas de manjares, farinha, óleo, cereais, vinho, mel, sal, etc. Todas estas eram a parte do dízimo. Então, quando Deus estabelece o sistema levítico, especialmente centrando o sacerdócio na família de Arão, Deus criou todo um sistema de mordomia para o sustento do ministério, mas também de retribuição às atividades que esses homens iriam desenvolver. Cada elemento desse daqui que nós vimos era altamente indicativo ou tipificava o ministério de Jesus. Então, no caso da carne, eles deveriam pegar um pequeno pedaço, ingeri-lo, e ao ingerir aquele pequeno pedaço de carne, como está em Levítico, seria um símbolo de que o sacerdote assimilara o pecado daquele pecador, para ilustrar Jesus, segundo Gálatas capítulo 3, ou segundo Coríntios 5, que Jesus, Romanos 8:3 também, assumiria em sua natureza, em sua carne, o nosso pecado. Então, quando alguém confessava o seu pecado sobre um animal, aquele animal era degolado pelo próprio pecador. Aquele animal depois era tostado lá no altar de incenso e o sacerdote comia um pedaço. Simbolicamente, naquele momento o sacerdote estava sendo crucificado. Simbolicamente ele estava assumindo na sua própria carne o pecado daquele pecador. Então, quando ele entrava dentro do santuário, desta maneira, com a carne nas suas entranhas, ele transportava o pecado daquela pessoa até dentro do santuário. Então, isto era altamente tipológico do sacrifício de Jesus. Tudo o que está relacionado aqui deveria ser algo muito sagrado. O sumo sacerdote, por exemplo, deveria ter o nome dos filhos de Israel aqui no peito, simbolizando que ele os levara constantemente no coração. Numa ombreira, 6 nomes, na outra ombreira, outros 6 nomes, simbolizando também que ele estava disposto a carregar aquela nação nos seus ombros. Assim como o coração de Jesus se partiu pela humanidade, a cruz feriu o seu ombro, aquele mesmo ombro que tinha a representação da humanidade nas 12 tribos. Tudo era altamente tipológico, indicando o sacrifício de Jesus. Mas, com o passar do tempo, temos um problema. Eles perderam a noção da santidade da obra. Eles perceberam, bom, se um pecador vem aqui e comete um pecado grave, e eu tenho que sacrificar uma novilha ruiva, o couro enorme, lindo, aquele couro vermelhão bonito. E eles pensavam, mas se essa pessoa demorar a pecar de novo, quando que eu vou ver outro couro desse? E aí eles pararam de interceder
e exortar o povo à santidade. Por quê? Porque eles entenderam que o pecado era igual a lucro. E eles agora começaram a enriquecer-se com os pecados do povo. Quanto mais pecado, mais dinheiro, mais carne, mais artigos que naquela época era muito valorizado, farinha, os óleos, os cereais, o vinho, o mel, tudo coisa muito cara. De maneira que os sacerdotes estavam se tornando homens ricos, os sheiks daquela época. E a última coisa que eles queriam era o quê? A santidade do povo. Siló, a sede do plano A. De Siló deveria manar vida para todo Israel. Por isso que esse termo, Siló, foi anteriormente usado como um nome de Jesus. Jesus, no Antigo Testamento, é chamado de Siló. Siló foi o local escolhido por Deus para ser a sede da sua igreja. Quando eles atravessaram ali o Rio Jordão, capítulo 2 e 3 de Josué, capítulo 3 e 4, na verdade, Josué, Siló foi o local escolhido. Gênesis 49, 10. O Messias devia provir da linhagem real, pois na profecia feita por Jacó, o Senhor disse: o cetro não arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, Jesus, e ele congregará os povos. Então Siló, onde o templo foi estabelecido, era uma representação de Jesus, não só o templo, com todas as suas nuances, representavam Jesus, mas também a própria localidade onde o templo foi estabelecido representava Jesus. A localidade se chamava Siló, um local de paz, um local de santidade, um local onde os israelitas deveriam afluir para ali se consagrarem e santificarem-se. Era a semente prometida, Jesus, Siló, o enviado de Deus, que deveria estabelecer um reino espiritual, novamente aqui, chamando Jesus de Siló. A Shekinah, a presença visível de Deus, se afastara do santuário, mas no menino de Belém concentrava-se, aqui está muito ruim de eu ler, encontrava-se velada, tem como apagar essa lâmpada aqui? Porque senão eu não vou conseguir ler, não. Velada a glória ante a qual se curvam os anjos. Esta inconsciente criancinha era a semente prometida, a quem apontava o primeiro altar, construído à porta do Éden. Ele era Siló, o doador da paz. Olha que lindo. Jesus era Siló, o doador da paz. E aí Deus então escolheu Siló para colocar o templo. Ele falou: olha, imagina só, Siló tem colinas verdejantes, tem vertentes límpidas, há prados, a terra fértil. Ali é quase um Éden. Então vamos estabelecer o templo justamente nesta região. Siló significa tranquilidade, repouso, paz. Irmãos, Siló era a sede da conferência geral nos dias de Israel, ok? Era onde o templo estava estabelecido. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhe foi sujeita. A arca ficou em Siló durante 300 anos. A sede ficou ali durante 300 anos. Toda a igreja que vivia nas redondezas recorriam a Siló para buscarem ao Senhor. Mas 3 vezes no ano designavam-se ocasiões para reunião social e culto, primeiramente em Siló e depois em Jerusalém tinham lugar estas reuniões. Irmãos, eu não sei assim quantos aqui se lembram disso, talvez adventistas mais velhos. Eu não era adventista, mas onde eu morava, tínhamos uns familiares que eram adventistas. Isso há muitos anos atrás, eu tenho 42, isso há uns 35 anos atrás eu me lembro disso.
E muitas vezes esses adventistas se reuniam na casa desse parente. E era uma felicidade, eles faziam isso algumas vezes por ano. E aí eles colocavam um projetor lá, que chamavam de projeção na época, isso, na época já tem bastante tempo, naquela roça lá não tinha nada. E mostrava as imagens e aquela festa. Depois comiam e cantavam, faziam os quartetos. E era interessante perceber que as pessoas esperavam ansiosas por aqueles momentos que elas estariam reunidas naquela campal. Não era diferente com Israel. As 3 vezes ao ano que eles deveriam ir a Siló, todos deveriam ir. Era o momento mais esperado, porque Siló era de onde viria a paz. Siló era de onde viria a tranquilidade. Siló era onde eles poderiam descansar e colocar todos os seus problemas. Então todas as suas expectativas se concentravam em Siló. Os pecados de Siló, em vez de água da vida, Siló passou a jorrar o sangue do pecado. Os pecados dos líderes de Siló. E quais pecados assolaram naqueles dias os líderes em Siló? O apetite, a avareza, a sexualidade e a arbitrariedade. Foram os pecados que caracterizaram a ruína de Siló. Vamos ali, 1 Samuel comigo. 1 Samuel capítulo 2. Todos estão lá? 1 Samuel capítulo 2. Bom, agora todo mundo já sabe o quanto Siló era especial, não é? Ou não? Ou não era especial? Siló era muito especial. Era um símbolo de Jesus. E foi onde Deus decidiu colocar a sua casa, porque era o lugar mais especial de Canaã. Capítulo 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Vocês sabem o que significa o nome Belial em hebraico? Significa o Senhor da morte. Então aqui a Bíblia está dizendo que aqueles homens eram filhos do Senhor da morte. Eles não conheciam ao Senhor. Amado, nós estamos falando aqui de líderes não convertidos. Como alguém pode ser um líder máximo e não conhecer ao Senhor? Como que esta pessoa vai conseguir santificar o povo se ele mesmo não conhece ao Senhor? Porquanto a prática daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha um moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão e enfiava-o no caldeirão, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia até Siló. Era para ser um pequeno pedacinho, eles pegavam um garfo de 3 pontas enorme e pegavam um pedação de carne. Será que eles iam comer aquele pedação de carne? Eles comiam, vendiam, em temperança. Também antes de se queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne crua, não receberá de ti carne cozida, mas crua. A carne deveria ser assada, a gordura, que é um símbolo do pecado, deveria ser totalmente consumida pelas chamas, porque era um símbolo do pecado. Irmãos, vocês conseguem entender isso daqui, a gravidade disso? A gordura é um símbolo do pecado. Então a gordura deveria ser separada da carne. Quando aqueles homens comiam aquela carne com gordura, o que eles estavam fazendo com o sacrifício de Cristo?
que era um sacrifício sem gordura porque era livre do pecado. Eles estavam banalizando o sacrifício de Jesus, jogando por terra. Verso 16. E dizia-lhe o homem, imagina, a pessoa ia lá para poder oferecer o seu sacrifício e tinha que tentar instruir o líder de como ele deveria proceder na sua parte. E dizendo o homem, queime-se primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti o quanto desejar a sua alma. Ou seja, o ofertante ainda tentava amainar a situação. Então ele lhe dizia, não, agora me has de dar, senão eu vou tomar a força. O indivíduo ia para oferecer o seu culto, o coração contrito, e daí a pouco ele estava tendo quase que lutar de maneira física com os sacerdotes e os seus servos, porque eles queriam tomar a carne dos ofertantes. Que coisa terrível. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens passaram a desprezar a oferta do Senhor. Amados, vocês já pararam para imaginar que sacrilégio estava acontecendo ali em Siló? Os sacerdotes estavam tomando os sacrifícios das pessoas. Eles não queriam que queimasse a carne, porque a carne crua eles poderiam comercializar. Ou seja, eles perderam totalmente a noção do santo e do profano. Eles perderam totalmente a noção de qual seria o seu papel como mediadores entre Deus e o povo. O uso do alimento cárneo extinguiu o desejo de santidade nos líderes da época. Um regime de carne tende a desenvolver a sensualidade. O desenvolvimento da sensualidade diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Conselho sobre Saúde, 576. Qual é um dos motivos que esses homens perderam a noção do santo e do profano? O consumo excessivo do alimento cárneo. Eles foram tocados na sua sensualidade, a libido deles foi lá em cima. Aqui outro texto da Sr. White, a sensualidade tem extinguido o desejo de santidade e ressecado o vigor espiritual. Às vezes não, isso aqui nós não estamos falando de ímpios, né? Nós estamos falando de ímpios, né? Não tem como ser mais ímpio, nós estamos falando do povo de Deus. Irmãos, às vezes até mesmo hoje, não é porque eu não como carne, não quer dizer que eu incorra nisso. Na verdade, a glutonaria incita as paixões. Então é possível que mesmo uma pessoa que seja na verdade presente, isso e aquilo, viva uma vida depravada dentro do casamento. Não tem um casamento santo como Deus disse que deveria ser. Porque a glutonaria não é muito diferente. Às vezes a pessoa não come carne, mas come 5 quilos de arroz. Não vai fazer diferença. Vai abarrotar o estômago do mesmo jeito e vai irritar a mucosa gástrica e suscitar e desenvolver a sensualidade. Ao deixarem o Egito, Deus ministrou a Israel uma dieta estritamente vegetariana, para diminuir suas paixões. Igor, leia para mim. Deus não reteve carne dos hebreus no deserto simplesmente para mostrar sua autoridade, mas para benefício deles, para que conservassem a consciência física e moral. Sabia que o uso de alimento animal fortalece as paixões animais e enfraquece o intelecto. Ele sabia que a satisfação do apetite dos hebreus para os alimentos carnes enfraquecer-lhes-ia as faculdades morais e induziria a tão irritável disposição que o grande exército ficaria insubordinado, que perderia o elevado senso de suas obrigações morais e se recusariam a ser controlados pelas sábias leis de Jeová.
Deus queria remover a insubordinação. Então, uma pessoa que tem um temperamento irritadiço pode ser o resultado da intemperança. A sensualidade é o pecado da época. A glutonaria é o pecado também da época. Um leva ao outro. Uma pessoa glutona se torna uma pessoa sensualizada. Uma pessoa, muitas vezes, muito sensualizada, porque ela é glutona. E Deus queria corrigir esses males. Ok. Por que são tão presentes os pecados dos filhos de Eli em nosso meio? Porque a mesma dieta deles tem sido adotada. Não deem nenhum de nossos pastores um mau exemplo no comer carne. Vivam eles e sua família segundo a luz da reforma de saúde. Não animalizem nossos pastores sua natureza e a natureza dos seus filhos. Os filhos cujos desejos não foram refreados são tentados não somente à condescendência com hábitos comuns de intemperança, mas a dar rédeas soltas às paixões inferiores e a menosprezar a pureza e a virtude. Conceito sobre regime alimentar 399. Poderíamos nós possivelmente ter confiança em pastores que as mesas em que se... Eu não vou conseguir ler daqui, vai lá. Lê para mim. Em que é servida carne, unem-se aos outros em comê-la. Andem nossos pastores e comportores sob a bandeira da estrita temperança. Nunca vos envergonheis de dizer, não, obrigado, não como carne. Tenho conscienciosos escrúpulos quanto a comer carne de animais mortos. O último texto ali. Porventura os pastores que estão a proclamar a verdade mais solene, já enviada aos mortais, devem constituir-se exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? É lícito que os que são sustentados pelos dízimos dos celeiros de Deus se permitam a condescendência que tende a envergonhar a corrente vivificadora que lhes flui nas veias? Envenenar. Irmãos, é claro que hoje não acontece isso, só aconteceu nos dias de Eli. Mas a pessoa que come muita carne, ou uma pessoa desregrada no apetite, é uma pessoa que não vai ter domínio de suas paixões. É uma pessoa que vai ser como um barquinho no mar. Vai ficar à mercê das circunstâncias. E isso foi o que aconteceu na questão dos filhos de Eli. Não é um julgamento. É uma constatação. Não é um julgamento, é uma constatação. No caso dos filhos de Eli, nós temos o exemplo do que aconteceu. A sensualidade, a avareza e a arbitrariedade, e o outro eu me esqueci já, foram pecados que atingiram os filhos de Eli e pode atingir pessoas hoje também. Voltem a 1 Samuel capítulo 1 aí. Vamos ver o resultado da intemperança. Todos estão lá? Capítulo 2. Verso 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. E como se deitavam com as mulheres em bandos que se ajuntavam à porta da tenda da congregação. O texto diz que eles se deitavam com as mulheres, que as mulheres se juntavam como animais. Interessante que usa a palavra para designar animais. Bandos. As mulheres iam lá para o templo à noite e esses dois homens se deitavam com mulheres em bandos. Percebam a voracidade sexual desses homens. Da mesma maneira que eles comiam quilos de carne, eles também ficavam com muitas mulheres. E, na verdade, eles eram adúlteros, porque eles eram casados também.
Tanto que na morte de uma mulher deu à luz e a mulher do outro também ficou sabendo de toda a situação. Então eles eram casados, viviam em adultério e profanavam o templo. Um local que deveria ser sagrado, um local que deveria ser puro e santo. Não sou eu que está dizendo, mas aqui está dizendo que as mulheres se ajuntavam aos bandos para fazerem orgias em Siló, onde deveria ser o lugar de paz, de santidade, um lugar de consagração, se tornou um lugar de prostituição. E ninguém podia falar nada. Porque quando alguém falava alguma coisa, já eram apontados para aquela pessoa vários dedos. Eles são os ungidos do Senhor. Deixa eles quietinhos ali. E desta maneira, Siló era profanada de diferentes maneiras. Diferentes maneiras. E as pessoas sabiam o que Ófni e Finéias faziam à noite ali no templo. As pessoas sabiam. E muitos começaram a fazer o quê? Eu não vou mais vir nesse lugar aqui não. Porque se eu venho aqui, vai ser uma maneira de dizer que eu aprovo tudo o que acontece nesse lugar. E eles começaram a desistir de ir a Siló. Patriarcas e Profetas 5:7-7. Muitos dentre o povo, cheios de indignação ante ao corrupto procedimento de Ófni e Finéias, deixaram de subir ao lugar designado, ou seja, aqui era a igreja oficial na época para o culto. Assim, o serviço de Deus, o serviço que Deus ordenara, era desprezado e negligenciado porque se achava ligado com os pecados de homens ímpios, ao mesmo tempo em que aqueles cujo coração era inclinado ao mal se tornavam audazes no pecado. Então, quando eles viam os seus líderes fazendo, o que eles pensavam? Não é tão mal assim, eu também posso fazer. Não tem tanto problema se Ófnis e Finéias, que são casados, já são ministros experientes aqui de anos, cada um pode ficar com 5, 6 mulheres toda noite, por que eu não posso ficar com uma também? E qual era o exemplo que eles tinham? Eles se tornaram o quê? Audazes no pecado. A impiedade, a dissolução e mesmo a idolatria prevaleciam em terrível extensão. Sinais dos tempos, diz. Quando os homens de Israel testemunharam o curso corrupto dos sacerdotes, acharam mais seguro para suas famílias não ir ao local designado de adoração. Muitos saíam de Siló com a sua paz perturbada. Sua indignação despertada, até que finalmente determinaram oferecer eles mesmos seus sacrifícios, concluindo que isto seria completamente aceitável a Deus, ao invés de sancionar de qualquer maneira as abominações praticadas no santuário. Vocês já pararam para imaginar? Ali deveria ser o local de paz. Siló, local de paz. Ao invés de ser um local de paz, as pessoas saíam de lá com a sua pouca paz perturbada. Eles iam lá para poder se curar dos seus pecados, voltavam de lá piores do que foram. Ou seja, a finalidade de Siló se perdeu totalmente. Se perdeu totalmente. O plano A é rejeitado. Deus não se deixa escarnecer. Uma igreja só pode ser a menina dos seus olhos se não insistir no caminho da apostasia. Se Eli houvesse tratado com justiça seus ímpios filhos, teriam sido rejeitados do ofício sacerdotal e punidos de morte. Quando, porém, o juiz de Israel negligenciou sua obra, Deus tomou a questão em suas mãos.
O pecado daqueles jovens era tão grave que a senhora White mesmo fala que eles deveriam ter sido mortos. Tamanha era a gravidade do seu pecado, que eles deveriam ter sido mortos. Vamos avançar aqui o capítulo 2 ainda de 1 Samuel. Capítulo 2, versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: este homem pertencia ao sistema sacerdotal? Não. Então nós temos Deus usando uma pessoa de fora, um plano B, um obreiro de sustento próprio, para levar uma mensagem para a linha regular. Assim diz o Senhor: não me manifestei, na verdade, à casa do teu pai, se referindo a Arão, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e trazer o éfode perante mim, e dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos? Quando aqui a Bíblia diz que eles pisaram o sacrifício, interpretem para mim esta fala. Pisaram o meu sacrifício. Desprezaram, mas além disso eles fizeram algo mais profundo. Pisaram no meu sacrifício. Eles pisaram em quem? Em Cristo, porque os sacrifícios representavam Jesus. Rejeição clara da mensagem. Nós estamos falando aqui de líderes que rejeitaram a mensagem. E aqui o próprio Deus está falando que quando um líder rejeita a mensagem, ele pisa a mensagem, naturalmente Deus faz o que também? Ele se retira daquele líder também. Porque pisaste os meus sacrifícios e as minhas ofertas de alimentos, que ordenei na minha morada, e honra mais os teus filhos do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, desprezarei. Irmãos, eles achavam que pelo fato de terem uma credencial de sacerdote lá no templo, isto abonaria qualquer pecado que eles cometessem. Mas Deus vai além da formalidade, e é aqui que eu gostaria de trazê-los para a reflexão. A mera formalidade, a mera doxologia ou protocolos não expiam ou não removem a necessidade de uma vida transformada. Então, uma pessoa que vive de protocolos, mas aquilo não está em harmonia com a sua vida, não se vê santidade na sua vida, naturalmente Deus não vai aceitar o serviço dessa pessoa. O livro Atos dos Apóstolos, lá no primeiro parágrafo, 328, diz assim: o chamado de um pastor, ou seja, a vocação de um pastor, ver-se-á na santidade das suas ovelhas. O chamado de um pastor, a sua vocação, ver-se-á na santidade de suas ovelhas. Então não basta simplesmente eu dizer, e agora é claro que eu digo isso para todos nós aqui, não basta dizermos que somos adventistas e isso basta. A nossa vida precisa ser transformada. De fato, a nossa vida precisa ser transformada. Aquilo que nós vemos, aquilo que falamos, aquilo que comemos, tudo o que nos cerca precisa de fato ser transformado. Eu conheço uma pessoa que é um pregador da verdade presente, mas sempre que pode acaba caindo em
adultério. E ninguém sabe, mas é um pregador da verdade presente. Ou seja, é uma pessoa que do púlpito fala uma coisa, mas na sua vida vive outra completamente diferente. Na verdade, isto é um auto-engano, porque seria muito melhor que essa pessoa vivesse logo uma vida mundana, que ele teria muito menos problema do que viver uma vida dupla. E era isso que aconteceu aqui. Deus havia prometido: estarei com a família de Arão, aqui o texto diz, perpetuamente. Perpetuamente é eternamente. Mas o próprio texto também diz, porém Deus disse agora, longe de mim fazer tal coisa. Eu não vou honrar quem não me honra. Eu não vou aceitar quem não me aceita. Eu não vou sancionar de nenhuma maneira uma vida dupla, uma vida pecaminosa. E isso, claro, que vale para todos nós. Então, quando nós olhamos para esse cenário, meus amados, ali o texto diz, Deus tomou a questão em suas próprias mãos. Quando chega o momento em que o seu povo falha na sua missão, que os seus líderes falham na sua missão, Deus faz o que com a obra? Ele toma a questão nas suas próprias mãos. De que maneira ele tomou? Ele coloca um plano B em ação. O plano A falha, agora Deus atua por meio dos não convencionais. Samuel era filho de Eucana, levita, que habitava nas montanhas de Efraim. Amados, era terminantemente proibido. E eu quero que vocês tentem me entender agora. Era terminantemente proibido alguém oficiar, se não fosse da linhagem de Arão. Era terminantemente proibido. Deus mesmo estabeleceu essa proibição. E, na verdade, poderia ser penalizado até com morte, quem assim o fizesse. Se uma pessoa não fosse da linhagem de Arão e oferecesse sacrifício, ele poderia ser sentenciado à morte, como muitos foram. Mas agora o que temos aqui? Uma pessoa que era levita, mas não era da linhagem de Arão, trabalhando. Eucana, levita das montanhas de Efraim. Ele era um levita, mas não era da família de Arão. Samuel começou a atuar como sacerdote com 12 anos. Enquanto Deus havia falado que era quantos anos? 25. Ele começou com menos da metade. É uma exceção, mas o próprio Deus havia estabelecido que deveria ser 25. Quando tinha apenas 12 anos de idade, o filho de Ana recebeu sua comissão especial do Altíssimo. Não era costume entrar os levitas para os seus serviços peculiares antes que tivessem 25 anos de idade. Samuel, porém, foi uma exceção a esta regra. Olha, entendam comigo, Deus estabelece protocolos, leis, estatutos. Ele espera que observemos esses protocolos, essas leis e esses estatutos. Se nós obedecemos esses protocolos, essas leis e esses estatutos, bênção para nós virá. Mas quando nós quebramos a nossa parte do acordo, Deus vai readaptar aquele plano dentro de uma moldura que seja mais realística, mais adequada. Então, Samuel, olhando para aqui, era completamente desqualificado para cumprir o papel que haveria de ser cumprido dentro daquilo que o próprio Deus havia estabelecido. Ou seja, não tinha a idade certa, não era da família certa, não tinha a experiência certa, era um jovem solteiro por ser uma criança. Então existia uma série de ilegitimidades desfavorecendo a atuação de Samuel. Mas interessante que Deus aceitou. Por quê? Porque quando nós falhamos nos nossos desígnios, naturalmente Deus toma a questão nas suas mãos. E aí talvez os mais perspicazes estão pensando nesse momento. Será que isso seria uma verdade também hoje? Será que se eu tenho um homem leigo, eu vou falar algo bem polêmico aqui, eu não estou endossando que deva fazer ou não, mas se existe um homem leigo
mas um homem cheio do Espírito Santo. Porque existem pessoas que não são ministras, mas são cheias do Espírito Santo. E temos um ministro que vive uma vida desgraçada no pecado. Qual seria diante de Deus mais aceitável, por exemplo, para realizar um batismo? Dá até medo de responder essa pergunta, né? Mas qual seria diante de Deus mais aceitável? Humilde consagrado. O homem leigo consagrado. Mas nós crescemos e nos habituamos a crer que não importa, tendo a credencial, pode ser até um adúltero, mas ele está mais habilitado para fazer. Na ótica divina, não funciona assim. Na ótica divina, a nossa atitude altera os fatores. Por exemplo, o assunto do Saraiva, né, que seguiu durante 2 anos, né, vivendo uma vida de adultério, mas enquanto isso ele realizava todas as suas praxes como um pastor. Batismos, casamentos, etc, etc, etc. E, ok, se tinha abertura para tudo isso. Mas existem casos em que se sabe que aquele ministro está com uma vida ilegítima, ele pode oficiar todas as cerimônias, mas um leigo não. Eu entendo a questão da ordem, eu não estou discutindo a questão de ordem eclesiástica. Eu estou falando agora de indivíduo. Então, amados, não devemos pensar que só porque alguém tem uma credencial, aquilo libera ela para cometer os mais terríveis pecados e ainda assim o seu serviço vai ser aceito. Porque não vai ser aceito. Não vai ser aceito. Deus nunca aceitou e hoje não é diferente. Deus não aceitaria também hoje. Então, é só olhar para isso aqui, amados. Deus falou que quem seria perpetuamente sacerdote na sua casa? Arão. Agora Deus fala que jamais ele vai fazer isso. E o próprio Deus altera uma série de protocolos aí, como mencionado. Imagina, uma criança de 12 anos ser sacerdote. Na verdade, não sacerdote, ele levava o éfode. Quem levava o éfode? Quem levava o éfode? O sumo sacerdote. Então ele começou a fazer a função de sumo sacerdote. Com quantos anos? Ou seja, com 12 anos, ele sobe ao cargo de presidente da Conferência Geral. Com 12 aninhos, uma criança. Será, irmãos, que aquele ali era o plano A de Deus? Pegar uma criança para fazer aquilo ali? Quantos anos esse menininho ali tem? Quantos anos você tem, querido? Quantos anos tem? Pois é, mais novo que ele. Tenta pensar uma criança de 12 anos, mas percebam que Deus não contemporiza com o pecado. Ele preferiu colocar uma criança consagrada de 12 anos do que colocar um ministro de mão suja. Porque será que não tinha mais nenhum sacerdote? É claro que tinha. A história de Israel é que sempre tiveram muitos sacerdotes. Não era só 3, Eli e os seus filhos. Tinham mais sacerdotes. Mas como estava a mão desses homens? Sujas. Deus então faz o quê? Coloca uma criança. E aqui ele faz o quê? Instrui, tendo quantos anos? 12. E Jesus, quando é encontrado no templo, ensinando o sacerdote, tinha quantos anos também? 12 anos. Um tipo de Jesus. Ele inicia seu ministério público com 12 anos. Jesus, com 12 anos, está fazendo o que Samuel está fazendo ele lá no templo, cuidando das coisas do pai dele. A mesma situação. Vomitado da boca de Deus, apesar da promessa feita de que a casa de Arão seria responsável pelo sacerdócio, Deus não pôde cumpri-la, porque os filhos de Eli deixaram de desempenhar a sua parte. E o que aconteceu? Olha aqui, ó, que coisa triste, esse texto aqui é duro. Verso 13, 3:13. Porque eu já lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Olha só, essa palavra aqui merece grifar, não é? Pela iniquidade que ele bem conhecia. Quantos de nós não conhecemos os nossos pecados, irmãos? Quantos de nós não conhecemos as mazelas do nosso caráter? Porque, fazendo os seus filhos execráveis, não os repreendeu.
Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais vou expiar os seus pecados. Ou seja, eles morreram perdidos. Eles morreram perdidos. Eli e sua casa, todo mundo morreu perdido. Simplesmente por quê? Porque eles conheciam as suas iniquidades, mas não abandonaram as suas iniquidades. Hebreus 10, 26 diz, porquanto, olha esse texto, vamos lá, eu não quero perder nenhum fragmento dele, Hebreus 10, 26. Hebreus 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais expiação pelos nossos pecados. Eli morreu perdido, a sua família morreu perdida, simplesmente porque eles conheciam a sua iniquidade. Amados, e agora eu queria que vocês prestassem atenção comigo e tentássemos juntos aqui captar isso. Eles conheciam o pecado deles, mas eles acreditavam que pelo fato de estarem inseridos onde estavam, eles não iriam encontrar os seus pecados. Doce engano. Seja um membro leigo, seja o presidente da conferência geral, aquele que tolera os seus pecados, ele vai pagar o preço desses pecados, mais cedo ou mais tarde. E isso vai além de um posto, isso vai além de uma posição. Eles bem conheciam as suas iniquidades. Fora feita a promessa de que a casa de Arão andaria diante de Deus para sempre, mas esta promessa fora dada sobre a condição de que dedicassem eles a obra do santuário com singeleza de coração e honrassem a Deus em todos os seus caminhos, não servindo ao eu, nem seguindo suas próprias inclinações perversas. Eli e seus filhos tinham sido provados, e o Senhor os encontrou inteiramente indignos da exaltada posição de sacerdote do seu serviço. Olha, indignos da exaltada posição. E Deus declarou, longe de mim, ele não pode cumprir o bem que intencionava fazer-lhes, porque deixavam de desempenhar a sua parte. Coisa terrível. Por causa das circunstâncias extraordinárias, Deus teve que alterar o sistema que Ele mesmo havia instituído. Percebam, às vezes a gente pensa assim, se eu for mudar isso aqui, vai dar tanto trabalho, tanto transtorno. Suponhamos que uma pessoa trabalha e toda sexta-feira, que não é muito incomum, especialmente em São Paulo, as distâncias, a pessoa acaba trabalhando até 7 horas, 7h30. E aí transgride o sábado. Aí a pessoa pensa, mas olha, se eu for trocar de trabalho, isso vai dar tanto transtorno, tanto problema, que é melhor eu insistir nisso aí. Deus não pensa assim nem numa situação macro, como era o sistema de adoração. Não era a vontade de Deus que uma criança de 12 anos, mas infelizmente era a única que estava disponível e preparada. O mesmo acontecerá nos últimos dias. Deus vai tomar a obra nas suas mãos e corrigirá e agirá por caminhos não designados. Permite-vos dizer que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora do comum da ordem das coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Louvado seja Deus. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Então aqui o texto, irmãos, está afirmando que nos últimos dias, quem é que vai tomar a obra nas mãos? O próprio Deus. É o próprio Deus. Isso mostra que nós não vamos ter competência para fazer isso. E Ele vai usar quais meios? Meios simples. Que as pessoas vão pensar, nossa, como que Deus está conduzindo a obra de maneira tão simples e tão efetiva? Hoje, muitas pessoas querem ensinar a Deus como trabalhar.
dar umas diquinhas para Deus. Nas igrejas, esse livro aqui, Eventos Finais, isso aqui não foi eu que coloquei, está lá no livro mesmo, tá? Só para quem já leu esse texto sabe que isso aqui foram os compiladores que colocaram. Nas igrejas adventistas do sétimo dia deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder, autoclamor, que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, considerarão perigosa. Então eles vão considerar a obra do alto clamor o quê? Irmão, vocês não acham que a gente deveria meditar um pouco mais nesse texto? Porque aqui está falando sobre Apocalipse 18, verso 1. Está falando sobre o alto clamor. Está falando que haverá um grupo de pessoas, 18:1 Apocalipse, que vão viver a mensagem de maneira tão poderosa que a terra vai se iluminar. Mas o texto também diz que a própria igreja adventista verão alguma coisa que, em sua cegueira, vão considerar o quê? Perigoso. E falou, olha, esse negócio é perigoso. E ainda bem que não é eu que escrevi isso, né? Foi o irmão White. Alguma coisa que despertará os seus receios. O medo, olha, toma cuidado. Vai devagar. Não é bem assim. Critério. E se disporão a resistir-lhe. Resistir o quê? O poder que iluminará a terra, o alto clamor. Visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas, eles vão fazer o quê? Combater a obra do alto clamor. Porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra há tantos anos? E vão combater a obra, nossos próprios irmãos. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo, o alto clamor. Ao chegar o tempo para ela, que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos. Lembra lá que Deus vai usar meios simples? Será que são esses humildes instrumentos que às vezes fala até errado, dicção não boa, mão com calo, dirigindo a mente dos que são consagrados ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do Espírito do que pelo preparo de instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Amados, este é o plano B. Samuel foi o plano B. Por que eu quis fazer essa primeira apresentação da importância de entendermos que é bíblico Deus atuar por linhas não convencionais? Porque isso sempre foi assim no passado. Quem matou Isaías? Quem matou Isaías? O próprio rei de Israel matou Isaías. Quem era Isaías? O profeta. Deus levanta um profeta e o líder vai lá e serra o profeta no meio com um serrote. Quando a gente olha para a história de Miqueias, a mesma coisa. Oséias, capítulo 7, fala sobre um conflito que teve entre Amazias e Oséias. Entre Amós e Amazias. Amós foi levantado para advertir o pecado do povo, e Amazias, o sacerdote, disse, vai embora daqui, a gente não quer que você profetizando aqui não, vá comer pão em outro lugar, expulsar o profeta. Então, na maior parte das advertências que Deus fez contra o seu povo no passado, foram de pessoas de fora, eram judeus, claro, mas eram um plano B. Não tinha nada a ver com a linha regular na época. E eu presumo que não vai ser diferente nesses últimos dias. Hoje, talvez é mais fácil Deus trabalhar com uma pessoa simples, porque a pessoa simples, ela não tem nem como confiar em si. E aí Deus pode confiar-lhe as suas palavras.
Mas uma pessoa cheia de si, cheias dos seus doutorados, cheias de arrogância, títulos, para que Deus vai ensinar uma pessoa dessa? Não vai ensinar. Por que Deus disse que o perfeito louvor sai da boca de uma criancinha e não do Leonardo Gonçalves? Porque a criancinha, ela é inocente, a criancinha confia em Deus, é pura. Então não devemos pensar, amados, e não devemos nem ovacionar essas pessoas, porque às vezes a gente vê pregadores aí que tem uma vida suja, a gente fala, nossa, esse homem não é muito consagrado, mas olha que sermão. Não, isso é ovacionar ou é aplaudir um servo que não é um servo de Deus. Porque às vezes existe muito mais poder espiritual num sermão feito por uma pessoa simples, talvez ali com sérias deficiências em muitas coisas, mas ela vai falar ali do coração dela. E é dessa maneira que Deus vai trabalhar nos últimos dias, como diz esse último texto aí, o grande conflito 606. E é claro que esse texto também não está promovendo a ignorância, mas está dizendo que uma pessoa não adianta nada ser habilitada na instituição se ela não for habilitada pelo Espírito. Porque grandes homens estarão atrelados à obra. Por quê? Porque foram habilitados na instituição, mas também habilitados no Espírito. Então, amados, Deus atua pelo plano B. Ele sempre atuou. Ele atua hoje. E certamente ele vai continuar atuando pelo plano B. Aquilo que a senhora White chama de linhas irregulares. Eu agradeço por vocês terem me ouvido pacientemente. E à tarde a gente vai avançar um pouquinho falando sobre Madison, etc.